Olá, meus amigos, recebam um forte abraço, que Deus em Cristo continue fortalecendo o seu coração. Eu sei que você está aqui comigo, acompanhando essas transmissões. É muito importante que você compartilhe com o maior número de pessoas possível. Nós queremos que o Espírito de Deus te ajude a produzir no mais alto nível de desempenho, porque você tem toda a condição para isso. Você tem recursos para avançar, para vencer, para ter a qualidade da vida que merece. Agora veja, esses recursos podem ser desperdiçados por conta do modo como nós lidamos com a vida, como nós trabalhamos a nossa cabeça, o modo como nos relacionamos com as pessoas e, acima de tudo, com Deus. Se nós não honrarmos a Deus e se nos desprezarmos, se você não valorizar a sua dignidade, não trabalhar para conservar a sua integridade, você não vai muito longe. Você vai viver de consolo religioso de pessoas generosas, pessoas boas. Mas a gente sabe que isso, apesar de ser muito legal, em muitos casos não resolve. Você precisa, além do consolo, você precisa da vitória, da bênção de Deus na sua vida. Foi o que aconteceu na vida de Ana. Ana recebeu o consolo do seu marido Elcana. Está lá no primeiro livro de Samuel. Elcana disse para ela: olha, Ana, eu sou para você mais do que 10 filhos. Por que você está triste? Por que você está sem comer? Mas Ana, ela não tinha condições de ter filho. E Deus realizou o sonho de Ana. Deu a ela a capacidade de ser mãe. Pois é esse mesmo Deus que nos ensina, à luz da sua palavra, como realizar o nosso propósito de vida. Porque Deus não gosta de ver você frustrado, impedido. Isso gera muita doença. Está escrito em Provérbios que todo desejo adiado faz adoecer o coração. E você sabe que uma pessoa nesse estado, ela é um mal para si mesma e para quem tiver infelicidade de conviver com ela. Então é muito bom trabalhar a cabeça, deixar o Espírito de Deus te orientar, reconhecer esses recursos e tomar posse desses recursos com sabedoria, sabendo lidar com a vida. Agora veja o nosso desafio, é a questão do contentamento e da satisfação. Nós temos uma dificuldade muito grande de conviver com isso, contentamento e satisfação. A palavra de Deus é clara. Quando o apóstolo Paulo, ele inspirado pelo Espírito, ele diz assim: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente. Olha aqui, em toda e qualquer situação. Está aqui. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Ele diz que aprendeu a estar contente. Aqui não está falando de satisfação. Eu não conheço ninguém que seja capaz de estar com fome e satisfeito. A satisfação é resultado daquele que resolveu essa necessidade. Agora, o contentamento é um estado de espírito que deixa você aberto para receber ideias criativas, não abate o teu espírito até o ponto de fechar com a sua colaboração as possibilidades, as oportunidades. Então, contentamento é um estado de espírito que você precisa aprender a desenvolver enquanto anda na presença de Deus, lidando com os aspectos das exigências do mundo, da competição desonesta, desumana, predatória, injusta, que conspira para colocar você como último da fila, mesmo com todo o teu desempenho, o teu esforço. O mundo realmente é muito injusto em muitas ocasiões e você já viu isso. Agora, a insatisfação é o primeiro passo para o desenvolvimento de um homem, ou até mesmo de uma nação. Então, como eu vou arrumar isso na minha cabeça? Se a insatisfação põe o homem em movimento, em busca de uma mudança, o sujeito torna-se proativo. Ele não fica resignado aceitando o destino que a vida lhe oferece. Ele não aceita migalhas da vida como se fossem vantagem divina. Ele não aceita o que o mundo lhe oferece com sentimento de generosidade, que muitas vezes rebaixa a pessoa, o necessitado.
E é muito bonito você ser uma pessoa generosa. Agora é muito, mas muito degradante para uma pessoa que está nessa condição, recebendo dos outros ajuda para sobreviver. É muito ruim. E se você trabalhar somente com esse aspecto da generosidade, você vai alimentar o espírito de quem vive nessa esperança. Porque viver na esperança de receber a generosidade de alguém é algo muito destrutivo à saúde mental e à integridade de um homem. Então a insatisfação é o primeiro passo para o desenvolvimento mesmo deste homem ou de uma nação inteira. Agora, essa insatisfação, aí é onde entra o nosso desafio, precisa ser acompanhada com o espírito do contentamento. Pastor, o que significa isso? Pois é, totalmente possível, e é nesse espírito que Deus quer que você parta para cima do que merece. Com um espírito de contentamento. Não significa satisfação ou satisfeito. Aquele sentimento de quem chegou lá. Aquele sentimento de quem matou a fome. Quando você mata a fome, você para de comer. Porque você está satisfeito. Por isso que Jesus disse, bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Mas os que precisam se utilizar desta fome, desta sede de justiça, como combustível para promover uma mudança, um desenvolvimento, uma produtividade, um outro meio de vida, essa pessoa que está nessa condição recebe a esmola emocional de orações, palavras de consolo, que foi o que Elcana, o marido de Ana, tentou fazer com ela. Aquela mulher era estéril, ela queria ser mãe. E aí Elcana, você vai ler lá no primeiro livro de Samuel, ele chegou para ela e disse, minha filha, por que você está tão triste? Eu sou para você mais do que 10 filhos. E ele era muito bom para ela. Mas a questão de ter filhos para Ana era uma questão pessoal. Ela queria ver a manifestação do poder de Deus em sua vida. Ela queria ter a experiência pessoal do que está escrito. Que o Deus que ela todos os anos ia adorar em Siló, está escrito lá que todos os anos eles subiam para adorar em Siló, para oferecer honras. Todos os anos. E ela queria o seguinte, que esse Deus se manifestasse como está escrito. O Deus que faz da mulher estéril mãe de filhos. Ela sabia disso e ela questionou logo então, por que não eu? Existia uma rival, alguém que desprezava aquela mulher porque ela não tinha a mesma capacidade. E você sabe que naquela época a importância disso era muito grande. Existia essa rivalidade na casa de Ana. Então note que o consolo não resolveu. Porque Ana tinha fome e sede de justiça. Ela resolveu isso fazendo aliança com Deus, estabelecendo um voto. Ela se levantou. Ela não ficou resignada, esperando que Deus um dia sentisse pena e viesse a seu encontro mudar a sua história. E existem os intérpretes fatalistas que interpretam essa situação como uma providência de Deus, para mostrar como uma pessoa deve permanecer resignada e como Deus escolheu aquele garoto, através daquela mulher, tinha que ser assim. Você não vê o aspecto do posicionamento pessoal de Ana, quando está escrito lá que ela se levantou e se posicionou diante de Deus, e naquele dia ela chegou em Siló em outro espírito. E é o espírito que eu estou trabalhando aqui para desenvolver em você. Enquanto, ao mesmo tempo, o sentimento de contentamento, de certeza, que você está diante do Deus que quando não existe nada, Ele cria.
Está lembrado de Abacuque, quando ele diz assim: ainda que não haja gado no curral, ainda que a figueira não floresça, todavia eu me alegrarei no Senhor. Ele está alegre por quê? Porque ele não viu gado no curral, porque a figueira não está florescendo. Ele está alegre porque ele sabe que ele está diante de um Deus que a qualquer momento vai fazer uma revolução e vai pôr gado naquele curral e vai fazer com que aquela figueira floresça. É isso aí, é por isso que ele está alegre. Agora, os que te obrigam a ficar satisfeito enquanto na miséria, enquanto também ao mesmo tempo te consola, oferecendo justificativas para você permanecer na mesma condição, exigindo que você permaneça bem, fique em paz. Como, meu filho? Na falta. Então esse é o nosso desafio. Porque ele lê aqui, você vê o apóstolo Paulo quando está escrito aqui, olha o que Paulo diz: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Aí o camarada lê isso aqui, ele já interpreta como uma concessão à miséria, como alguém que deve viver numa condição de subserviência total, na esperança de que alguém venha ao seu encontro para suprir suas necessidades. Existe essa interpretação aí. E aí agora, como é que vai ficar? Como é que você vai se levantar? Como é que você vai ter uma experiência com Deus? Nesse modelo da fé abraâmica, vamos colocar aqui. O Deus que se revela no meio do nada, para que do nada aconteça tudo. Você não vai, porque você está desativado. Olha o que ele diz ainda também: pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Isso é fato. Por isso, tendo o que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso contentes. Não está falando satisfeito. E esse contentamento é um estado de espírito razoável que ajuda você a se relacionar com as pessoas no momento da necessidade sem contaminar o ambiente e sem se apresentar como aquele que está ali para ser o objeto da generosidade dos outros. Sem contaminar ninguém com raiz de amargura, por conta do abandono de pessoas que você imagina, que você julga que devia estar fazendo alguma coisa por você. Aí você se apresenta naquele ambiente, naquela casa, naquela reunião, naquele almoço. Você se apresenta como uma pessoa machucada, com aspecto sombrio, como Jesus disse. E você não deve se apresentar com aspecto sombrio diante dos homens com o objetivo de receber algum tipo de recompensa. Ele manda você ungir a sua cabeça com óleo. E ele diz que se você despertar o interesse dos outros, orientados por um sentimento de pena, a fazer alguma coisa por você, olha o que Jesus diz: em verdade já recebeste a recompensa. É que você vai ter uma experiência com Deus, o Deus que vem para satisfazer essa necessidade, como resultado de alguém que soube enfrentar a necessidade com espírito de contentamento, que é o resultado de quem tem confiança e está na fé verdadeira, na total dependência de Deus e dos seus próprios recursos. Olha, eu vou dizer a vocês, eu ministro há muitos anos, eu tenho dificuldade de encontrar pessoas com esse perfil. O que mais encontramos são pessoas que reclamam da sorte e quando vêm conversar conosco é trazendo mágoa e ressentimento de alguém. O tema é o outro, é o que não fizeram por mim. O tema é o outro. Por quê? Porque a sua expectativa, o seu sentido está sempre voltado para alguém. Aí você lê um evangelho. O evangelho vem com esse conteúdo. Se for interpretado por alguém que está desafiando a quem tem, desafiando os outros a te carregar nas costas, você nunca
vai ter capacidade de apresentar diante de Deus a qualidade da fé que o agrada. O que ele encontrou em Ana, que estabeleceu com ele uma aliança, o que ele viu em Abraão, que foi provado na montanha, oferecendo a Deus o que mais desejava. Isaque, Jacó, olha os fundamentos dessa nação poderosa que tem a bênção de Deus. Veja os seus fundadores, vamos colocar nisso, sobre qual coluna Israel está assentado. Sobre o princípio da honra. Veja a nossa cultura, o que nós aprendemos, o que recebemos como herança religiosa. Você vai pensar em Deus desse jeito? Não. Então você vai fazer uso da caridade como uma justificativa para desafiar os outros a carregar pessoas que não se comprometem nas costas. E eu não estou falando aqui para você não ajudar aos mutilados. Poxa, é uma questão humana, isso você precisa ter humanidade. Eu estou falando do espírito do ensino que desativa o potencial das pessoas de se aproximar diante de Deus para oferecer diante desse Deus a fé que o agrada. Porque está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus. E que fé é essa? Confiança, meu filho. Então, quando eu venho aqui e digo para você que a insatisfação é o primeiro passo para o desenvolvimento de um homem, como você vai arrumar isso na sua cabeça se você está com a sua cabeça totalmente dominada por uma interpretação que te ensina a ficar satisfeito na miséria, a achar bonito a esmola, a não se sentir humilhado pela vida quando os homens olham para você com sentimento de pena e começam a te ajudar. E você conta isso como bênção de Deus. Não, isso é a generosidade do homem, viu? E tem muita gente generosa e por isso são abençoados. Você não pode ser vítima disso. Ou não pode se comportar como quem está aqui para que o mundo exercite o amor cristão. Vai ficar difícil. Essa dificuldade que as pessoas têm de entender contentamento versus satisfação é muito grande. Então tem gente que precisa agir sendo ensinadas a ficar satisfeita na miséria. E a desenvolver ressentimento contra quem não ajuda. Porque tem cada pregação que fica desafiando que o sujeito, em vez de estar olhando para Deus, está contente porque aquele cara que ele acha que devia estar fazendo alguma coisa por ele está sendo exortado. Aí eu pergunto, onde está o teu coração? Se a tua esperança é essa. Se essa é a tua expectativa. Olha o que eu estou ensinando aqui para vocês. Existe não somente a possibilidade, você tem todos os recursos para viver nesse estado. Em que estado de espírito, pastor? Nesse aqui. Você diminui totalmente a ansiedade. Você diminui totalmente esta compulsão autodestrutiva que põe você para se comparar com os outros e ficar esperando que o mundo venha te socorrer, com raiva de Deus porque ele não faz nada e Deus esperando você se levantar para agir. Mas existe possibilidades e potencial para isso. Naquele ambiente onde você aumenta o seu desempenho, está aqui, eu escrevi para você, enquanto ao mesmo tempo diminui a atividade mental. Porque veja bem, toda máquina quente, meu amigo, diminui o desempenho. Veja aí o seu computador, porque tem esses ventiladores internos. Que quando ele trabalha sob pressão, quando ele esquenta muito, o desempenho dele diminui. Você é a mesma coisa. Quando você fica com a cabeça quente, quando você fica ansioso, quando você fica pesaroso, quando você fica pensando no mundo, pensando no amanhã, preso com coisas que aconteceram no passado e envolvido com problemas que estão acontecendo no presente. Você fica com a cabeça quente. Não vai oferecer para Deus a leveza que é necessário para receber dele ideias criativas e toda a orientação que é necessário para encontrar um caminho, porque você está totalmente bloqueado. Então eu quero você aumentando o seu desempenho e você pode.
enquanto ao mesmo tempo diminuindo totalmente a atividade mental. Quando eu digo atividade mental, é ansiedade. Você fica pensando como é que vai ser amanhã, isso vai dar certo, será que você tem que desapegar do resultado de todas as suas ações enquanto concentra total atenção no que está fazendo, confiando em Deus e descansando nele. Como ele diz em sua palavra, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então você vai se conservar em um estado de espírito de quem tem fome e sede de justiça, que busca a satisfação disso, enquanto ao mesmo tempo apresenta diante de Deus uma fé que repousa sobre o contentamento. Eu agradeço o que eu sou, o que eu tenho, onde eu estou. E é deste ponto que eu vou recomeçar, não importa de onde. Por isso que Deus levou Abraão para o deserto. Abraão foi para o deserto. E Deus está dizendo, não importa. Teu problema não é o deserto, não é onde você está. Teu problema não é o mundo, não é a dificuldade que o mundo criou para te impedir. O problema do homem é o abandono de Deus. Se Deus não for seu parceiro, se Ele não tiver o interesse de se comprometer com você nessa questão, você vai ficar na mão dos homens. Nós vamos falar sobre isso esse final de semana. E Deus, em meio a muitas situações, Ele põe você para escolher. Em qual mão você vai ficar? É você que escolhe. Se você vai ficar na mão dos homens ou nas mãos dele. E isso você decide com atitudes. Não é somente com confissão de boca, eu confio em Deus, eu creio em Deus, enquanto recebe reza e orações de pastores, ou fica na esperança de que alguém venha ao seu encontro para dar uma força. Fica muito difícil. Então nós vamos resolver isso. Você diminui o volume de pensamento em sua cabeça quando observa e não quando resiste o problema. Você vai aprender a observar o que está acontecendo, vai aprender a observar as suas reações ao que está acontecendo. Preste atenção nas palavras. Você observa as suas reações. Por que isso me tirou do sério? Por que isso me perturbou? Por que isso roubou os meus sentidos? Você vai começando a observar. Você não precisa julgar o que você está vendo. Basta olhar calmamente. Naquele momento, uma lâmpada acende. É o espírito da sua consciência. Você começa a ter capacidade, visibilidade e frieza. Quando eu digo frieza, é equilíbrio emocional. Você raciocina com mais leveza. Está entendendo? Porque ontem nós falamos aqui que os nascidos do Espírito são como o vento, ele refresca, ele opera frio. Quente no poder do Espírito Santo, alta combustão, meu amigo. Agora, existe aquela frieza que aumenta o desempenho. Essa distância emocional que você está vendo, ouvindo, e as suas reações a tudo que está acontecendo, você consegue domínio sobre isso, não é resistindo, é observando. E isso é fantástico. É desse jeito que você vai alcançar esse estado de espírito de contentamento. E é dessa forma que você vai aumentar o seu desempenho. E é desse jeito que você vai apresentar diante de Deus a sua fome e a sua sede de justiça, enquanto honra ao Senhor, como os patriarcas fizeram. Honra ao Senhor. No espírito de contentamento, totalmente voltado, dando atenção às suas reações, diminuindo a atividade mental, você não fica pensando sobre o problema. Quando você observa, você começa a perceber quando o pensamento vem para sequestrar os teus sentidos e o espaço de um pensamento ao outro vai aumentando.
Isso significa que esse espaço é a paz, é onde você opera com frieza, equilíbrio e domínio. E isso vai aumentando pouco a pouco a cada dia, até que a sua mente fique totalmente liberada, tranquila, sossegada, mesmo diante de um turbilhão de problemas, você não vai operar de cabeça quente. Você não vai operar com a máquina quente, não. Então, de fato, o Evangelho é grande fonte de lucro com o contentamento. Eu vou finalizar com isso. Por que fonte de lucro? Porque quando você entende o Evangelho e opera nesse espírito, é fonte de lucro, e lucro sob todos os aspectos. Por quê? Você tem a bênção de Deus para ficar rico, e rico aqui eu estou falando de acúmulo de bens que você vai usar como queira, tanto consigo quanto também para ajudar quem precisa com espírito de sabedoria. Porque você já é rico, então estamos falando aqui que você vai ter capacidade para produzir mais, adquirir mais, para ter coisas. E melhor ainda, com a bênção de Deus sobre isso. O Evangelho é grande fonte, o Evangelho é grande fonte de lucro com contentamento, nesse estado de espírito. Não significa resignação. A satisfação resignada está falando em contentamento, um estado de espírito que você só alcança quando diminui a atividade mental, quando você não fica pensando nos problemas, quando você não fica tenso, quando você não opera com a máquina quente, quando você não fica envolvido e absorvido com o clima mental do ambiente das pessoas com quem você se relaciona. Quando você não se impressiona e fica pesado por conta das dificuldades do que está enfrentando na vida. Vamos orar? Esse vídeo está ficando bem longo, já vai com 27 minutos, mas medita em cada palavra e põe a sua mão para cá. Vamos apresentar diante de Deus a sua mente, o seu coração, o seu estado de espírito. Você vai aprender a entrar nisso, já está aprendendo. Saber disso já é importante, agora você vai começar a entrar. Pai querido e santo, nós te apresentamos agora cada vida que está diante de ti, que precisa da ministração do teu Espírito, que precisa absorver a riqueza deste lucro que o Evangelho, uma vez vivenciado nesse Espírito, o lucro, esta fonte de lucro, é incomparável, insubstituível, porque vem com ideias criativas, vem carregado da força e da unção do teu Espírito, em uma dimensão muito grande, muito potente, cheios de recursos, de produtividade. Que o Senhor, nesse momento, ministre esta vida, este coração, essa mulher, este homem, e que neste momento, esse bálsamo que restaura e que fortalece, que capacita o teu povo para a qualidade da vida que merece, que esse bálsamo comece a ser derramado agora, do alto da cabeça à planta dos pés. Que a paz que excede todo o entendimento, a lâmpada acesa que dá visibilidade a tudo que desestabiliza, que perturba, que deixa essa pessoa totalmente desorientada diante dos problemas, dos desafios, de coisas que precisam ser feitas, mas muitas vezes, porque se deixa absorver, porque está com a lâmpada apagada, porque não consegue ver o quanto está sendo sequestrado por esses problemas, o indivíduo ele nem sequer sabe que está dentro de algo que está puxando para baixo, bloqueando a sua capacidade de ter criatividade e sabedoria para encontrar saídas. E é por essa razão que eu te apresento agora, para que a lâmpada do Espírito desta pessoa que me ouve seja acesa agora. E que ela tenha a capacidade de enxergar tudo que lhe causa perturbação e diminui o seu desempenho e o seu potencial, para que ela seja leve, para que ela seja totalmente como a tua palavra diz, como o vento. Uma pessoa
que não está presa ao passado e nem perturbada com o futuro. Alguém que está encontrando soluções agora, com a bênção do teu Espírito e com o potencial do Senhor, que está disponível a todo aquele que se conecta contigo nesse Espírito. Eu abençoo agora cada vida que está comigo orando nesse mesmo Espírito, reconhecendo que o Evangelho é grande fonte de lucro com o contentamento e nesse estado de espírito vai em busca do que sabe que tem o direito para gozar do privilégio da qualidade da vida que o Senhor proporciona ao homem na terra e que elas não vivam como escravos na dependência dos outros, que elas não sejam alvo de sentimentos nocivos daqueles que evitam quem está em condição de fracasso, que elas não se acostumem com a miséria, com a derrota, que não aceitem em nenhum momento essa condição de vida como vontade do Senhor, porque a tua palavra diz que esta não é a tua vontade, mas que o Senhor ensine o teu povo a acessar o que há de melhor em tua mesa e que eles sejam vitoriosos, potentes, capazes, criativos e que eles possam operar na leveza do teu Espírito, produzindo coisas incríveis, inusitadas, coisas novas, que a mente seja refrescada com o poder do Espírito Santo agora. Em o nome do Senhor Jesus, receba esse bálsamo do alto de sua cabeça agora. Receba essa bênção do Senhor, no nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus em Cristo continue fortalecendo você grandemente. Que você guarde cada palavra que você ouviu e que essas palavras desçam ao mais profundo do seu inconsciente, como uma semente que cai em solo produtivo para produzir fruto em ocasião oportuna. Você é uma pessoa vitoriosa. Está escrito que é mais do que vencedor. Você não veio aqui para perder, você veio aqui para vencer também. Já nasceu vencendo e vai vencer aqui também. Pode ter certeza. Se Deus abençoou uma mulher com 90 anos, estéril, e deu capacidade para dar luz, não fica pensando que a tua idade já está avançada para determinadas coisas, não. Tem muita coisa que pode ser feita e você vai receber essa bênção de Deus. Agora que está começando, com a sabedoria, com a experiência que você tem, Deus vai fazer coisas grandes através de você. Tá bom? Fica com Deus. Lembrando que aqueles que não se inscreveram ainda, inscreva-se nesse canal, ativa o sininho, para receber notificações quando entramos aqui. Todos os dias, 22 horas, estamos aqui falando com você e com o Espírito Santo nos orientando essas palavras. E mais, compartilha com o maior número de pessoas possível, dê a sua contribuição. Agora, apesar das festividades, sexta-feira, nós estamos ali 19 horas em Atos. Os que estão na cidade, eu faço questão da sua presença, corpo, alma e espírito. E os que estão fora da cidade, se liga aí, vai acompanhando aqui pela janela. Mas logo compareçam, porque só vai fazer bem e a sua vida vai ser transformada. Você pode ter certeza. Daqui até o final do ano, nós estamos agora construindo uma vida incrível que começa, e já começou, mas 2023 está vindo aí, meu filho, e você está começando a trabalhar na terra agora para colher bons frutos neste ano que se aproxima daqui a 6 meses. É rápido, viu? E rapidinho chega. Tá bom? Beijo, fica com Deus, boa noite, até amanhã às 22 horas e aguardo você sexta-feira comigo, às 19 horas e no domingo às 18. Boa noite, fica com Deus, tenha paz. Tchau, tchau.